Neste mundo, cada pessoa é uma célula no corpo humano, tentando sobreviver a uma infecção apocalíptica. Entre os milhões de glóbulos vermelhos, Ryan é um novato que sonha com uma vida perfeita, até que o corpo do hospedeiro foi infestado por bactérias. Enquanto lutava para sobreviver, ele conheceu uma das garotas glóbulos brancos mais gatas, a responsável por eliminar vírus mortais. No seu primeiro dia, Ryan aprendeu que sua missão de vida era entregar oxigênio para todas as partes do corpo através de uma passagem chamada vaso sanguíneo. Depois de estudar todos os caminhos, a turma foi dividida em grupos e enviada para várias estações. Quando seu grupo chegou atrasado na estação deles, o líder da equipe gritou com eles, enojado com o fato de ter que lidar com novatos. Como punição, ele instruiu cada um a pegar 2 caixas de oxigênio para entrega e disse que, com a atual crise de saúde, suas vidas como glóbulos vermelhos estavam prestes a se tornar muito miseráveis. Assim que a válvula aórtica se abriu, os glóbulos vermelhos começaram a correr por ela, empurrando carrinhos pesados carregados de oxigênio pelo caminho. Depois de se perder enquanto viajava para o estômago, a célula gástrica-chefe ficou furiosa com Ryan por chegar atrasado, mesmo sendo seu primeiro dia. Eles não podiam se dar ao luxo de cometer erros porque o corpo não estava mais em um estado saudável. Anos de excesso de trabalho, privação de sono, comer demais miojo e beber deixaram o corpo em perigo. Enquanto coletava caixas para outra entrega, Ryan conheceu um glóbulo vermelho veterano que tentou ajudá-lo a entregar oxigênio ao cérebro. No caminho pelo vaso sanguíneo, eles notaram que estava sendo entupido por uma substância marrom e pegajosa, conhecida como colesterol. Roger apontou os culpados que ele chamou de rapazes do LDL, um grupo de capangas do fígado que ocasionalmente usavam o vaso sanguíneo como seu depósito de lixo. Ele tentou persegui-los, mas o pessoal do LDL fugiu imediatamente quando o viram. Roger estava preocupado porque, se isso continuasse, o hospedeiro eventualmente teria um ataque cardíaco. Quando Ryan completou sua primeira viagem de entrega, Roger disse para ele fazer uma pausa, mas quando o líder da equipe viu Ryan relaxando, ele ficou bravo e mandou voltar ao trabalho. De repente, uma saída de ar explodiu bem na frente deles, liberando monóxido de carbono no vaso sanguíneo. O líder da equipe foi pego na explosão de gás e seu corpo começou a reagir negativamente aos vapores. Mas quando Ryan tentou correr para salvá-lo, Roger o impediu de se aproximar, dizendo que ele merecia se arrastar na sujeira. O líder da equipe e os outros glóbulos vermelhos que foram expostos ao gás venenoso se transformaram em células zumbis. Para piorar tudo, um grupo de bactérias devastadoras apareceu do nada e começou a se alimentar dos zumbis. Quando as bactérias se lançaram em direção a Ryan e Roger, uma glóbulo branco gata chamada Lexia apareceu e cortou todas as bactérias rapidamente com sua lâmina. Ryan ficou impressionado com a visão do glóbulo branco e seu enorme núcleo que ele não conseguiu deixar de encarar. Enquanto isso, células gigantes tipo canhões começaram a lutar contra o resto das bactérias. Enquanto Roger lamentava a perda de seu amigo e a mente de Ryan se partia como um cabo de vassoura, Roger lembrou-lhe que seu único propósito como glóbulos vermelhos era entregar oxigênio, não importa o custo e não importa a consequência. Ele se sacrificou indo pela parte poluída do vaso sanguíneo para entregar oxigênio ao cérebro. A tristeza de Ryan piorou ao ver a perda de seu mentor e ele pretendia seguir o mesmo destino, mas Lexia o impediu de encontrar sua perdição. Juntos, eles viajaram até os pulmões e entregaram os produtos gasosos residuais. Enquanto estavam lá, descobriram que um episódio de fumo pelo hospedeiro foi responsável pelo envenenamento por monóxido de carbono. Ryan se perguntou por que o hospedeiro intencionalmente se machucaria, mas Lexia revelou que só ia piorar daqui em diante. No caminho de volta, ele viu um macrófago gato cuja saia estava encharcada no sangue de uma bactéria que ela acabara de matar. Ela passou silenciosamente por ele em busca de mais corpos estranhos para eliminar. As mãos de Ryan colidiram com o topo do carrinho e o som resultante acionou o macrófago, que rapidamente acenou seu facão na direção do pescoço dele. No entanto, ao perceber que ele não era uma bactéria, ela retirou sua lâmina e pediu desculpas por quase cortar sua cabeça fora. A dor em seu sorriso fez ele perceber que não eram apenas os glóbulos vermelhos que estavam estressados ultimamente, mas todas as outras células do corpo. Na cavidade oral, Ryan chegou com um cilindro de oxigênio apenas para descobrir que as células da mucosa estavam pegando fogo como resultado de um surto chamado afta bucal. Ele correu em direção a uma das células caídas com a esperança de conseguir seu recibo carimbado, mas uma explosão na parede da cavidade o fez cair no chão e seu recibo foi consumido pelas chamas da úlcera. Devido a uma ruptura na afta bucal, uma variedade de bactérias horrendas começou a infestar a cavidade oral. Elas se aproximaram de Ryan e ele se encolheu de medo. E quando estavam prestes a acabar com sua vida, Lexia e 2 outros glóbulos brancos destruíram todas elas e o salvaram. Eles cortaram as bactérias e as comeram usando uma técnica especial chamada fagocitose. Quando terminaram, a cavidade oral foi inundada com um líquido especial que lavou os restos das bactérias mortas e a restaurou de volta ao normal. Lexia elogiou Ryan por permanecer forte diante do ataque e ela partiu com seus alunos.
De volta ao vaso sanguíneo, Ryan e os outros novatos desabafaram suas frustrações uns com os outros. 2 glóbulos vermelhos seniores se aproximaram deles na esperança de levantar seus ânimos, mas os aspersores começaram a despejar suco de uva no vaso sanguíneo, e um dos glóbulos vermelhos mais velhos sugeriu que relaxassem para variar. Eles o seguiram até o maior órgão do corpo, o fígado. Ele os levou a um restaurante onde eles podiam esquecer suas preocupações, saindo com belas células chamadas hepatócitos. Basicamente, elas eram putas. Elas ofereceram a eles bebidas especiais chamadas ADH, que reduziriam seu estresse neutralizando os efeitos do vinagre de maçã. Ryan estava inicialmente muito preso em seus pensamentos para tomar uma bebida, mas com um pouco de persuasão da hepatócita-chefe, ele bebeu um copo de ADH. O efeito do ADH já tinha começado a funcionar nos outros glóbulos vermelhos, e uma névoa negra emanava deles enquanto liberavam sua raiva. Vendo como o resto dos trabalhadores estava preguiçoso, Ryan não conseguiu conter sua raiva e perdeu a paciência com a hepatócita-chefe. O glóbulo vermelho mais velho chamou Ryan e tentou mostrar como todos eles estavam lidando com dificuldades por causa do hospedeiro. Depois de algumas horas, Ryan pediu desculpas à hepatócita-chefe pela maneira como falou com ela. E após uma noite de diversão e relaxamento, os glóbulos vermelhos estavam finalmente prontos para retornar aos seus deveres. No entanto, eles estariam com uma célula a menos, já que o glóbulo vermelho mais velho tinha partido para o além nos braços amorosos de uma hepatócita. Ele foi levado para uma parte especial do prédio chamada senoide, e seu corpo sem vida foi comido por um tipo especial de macrófago, chamado célula de Kupfer, para liberar nutrientes de volta ao corpo. Ryan não conseguiu evitar chorar, pois havia perdido 2 glóbulos vermelhos que ele considerava aliados e mentores próximos. Antes de partir, a garota gata o beijou na bochecha, mas enquanto ele estava corando, Lexia apareceu, então ele rapidamente afastou as mãos. Ele tentou explicar a situação, mas ela disse para ele ter cuidado com interesseiras no futuro. Enquanto isso, no cérebro, a célula cerebral-chefe pediu às outras que se preparassem para uma excitação sexual. Enquanto o alertavam sobre os riscos associados ao estilo de vida não saudável do corpo, o comandante insistiu que eles não tinham escolha a não ser prosseguir. Dentro de todo o corpo, um anúncio disse a todas as células para abandonarem todos os seus deveres para esta tarefa crucial. Todos se reuniram no local designado, onde foram informados sobre sua missão. A célula cerebral-chefe explicou que sua missão era criar uma oportunidade para o desenvolvimento do enredo, enchendo a região esponjosa no pau do homem. Ryan admitiu ao seu superior que ele só havia entregado oxigênio à cabeça antes, então nunca tinha experimentado o desenvolvimento do enredo. Depois de soltar essas palavras, 2 glóbulos vermelhos mais velhos começaram a intimidar Ryan cortando na frente dele e zombaram dele por nunca ter experimentado o desenvolvimento do enredo. No entanto, Lexia apareceu e quando tentaram zombar dela pelo mesmo motivo, ela caminhou em direção a um deles e lançou sua espada nele. Ela estava apenas tentando matar um pequeno inseto no caminho, mas fez o cara se mijar de medo. Quando Ryan expressou sua gratidão, eles o convidaram para se juntar a eles em sua patrulha até os testículos enquanto ele realizava sua entrega. Juntos, eles chegaram aos testículos onde as células de Sertoli eram encarregadas de nutrir e cuidar dos espermatozoides. Ryan ficou maravilhado com como as pequenas células de esperma mais tarde se tornariam a base para a criação de todas as outras células no corpo, e isso o deixou mais animado para participar do desenvolvimento do enredo. Ele se juntou novamente aos outros glóbulos vermelhos e aguardaram o sinal para começar seu papel no desenvolvimento do enredo. O sinal foi dado e os glóbulos vermelhos começaram a expandir a parede da artéria helicoidal para aumentar o fluxo sanguíneo no pau do homem. Depois, eles prosseguiram para o tecido esponjoso e começaram a preenchê-lo, transformando-o em um pau duro de Minecraft. As células cerebrais monitoraram o progresso do desenvolvimento do enredo e tudo parecia estar indo de acordo com o plano. No entanto, o composto dourado necessário para manter o desenvolvimento do enredo começou a diminuir dentro do corpo, e em segundos, toda a operação foi comprometida. Os glóbulos vermelhos ficaram feridos no processo, já que o tecido esponjoso ficou apertado demais para eles preencherem. Eles perderam toda a esperança na missão, e o superior aconselhou-os a recuar antes que as coisas ficassem feias. Mas Ryan não estava prestes a desistir sem lutar. Pelo bem das pequenas células de esperma, ele permaneceu e tentou forçar seu caminho de volta ao tecido esponjoso. No centro de comando, a célula cerebral-chefe tinha um olhar solene em seu rosto enquanto contemplava encerrar a missão. Mas antes que ele pudesse dar a ordem, o corpo começou a produzir mais do composto dourado. Os glóbulos vermelhos se reuniram de volta no pau do homem para dar uma última batida. Ryan e os outros glóbulos vermelhos conseguiram induzir o desenvolvimento completo do enredo e os espermatozoides astronautas se prepararam para a decolagem no campo de batalha do enredo feminino. Medidas foram implementadas para garantir a entrega segura das células de esperma e uma contagem regressiva foi iniciada, após a qual as células de esperma foram lançadas no espaço para habitar a Lua. Os glóbulos vermelhos novatos estavam exaustos dos eventos de seu primeiro desenvolvimento de enredo.
mas finalmente tinham se formado e conseguido seus cartões V. Ryan estava particularmente animado para as células de esperma habitarem a Lua e perguntou ao seu superior sobre as chances deles chegarem lá. No entanto, o superior informou que nem todos os desenvolvimentos de enredo eram para o propósito de criar nova vida. Alguns eram apenas por prazer, e não havia uma maneira clara de diferenciar entre os dois. O pensamento de que todo o trabalho deles poderia ter sido apenas por uma emoção barata deixou Ryan furioso e ele caiu no chão questionando seu propósito no mundo. No entanto, seus pensamentos foram repentinamente interrompidos por Lexia, que veio trazendo más notícias sobre sua segurança. Aparentemente, por causa da baixa resistência do corpo, o desenvolvimento do enredo havia permitido uma invasão por um grupo de bactérias assassinas, conhecidas como Chlamydia. Lexia pediu a Ryan e aos outros glóbulos vermelhos que fossem para um terreno mais seguro, enquanto ela e os outros glóbulos brancos tentavam conter o HIV na uretra. Um dos soldados da AIDS ficou muito solitário e tentou desenvolver enredo de anime com um glóbulo branco gato. No entanto, ela se recusou a deixá-lo tratá-la como uma elfa da AIDS, e ele pegou à força, sufocando-a com seus longos tentáculos. Na cidade, Ryan fez o possível para garantir às outras células que tudo estava sob controle. Ainda assim, sabendo quão notórios a gonorreia era, as células não puderam deixar de se preocupar que suas vidas estavam em perigo. De volta à uretra, Lexia e os outros glóbulos brancos enfrentaram os monstros da herpes em batalha, mas foram rapidamente superados em número. Lexia notou como suas tropas caíam como insetos e ordenou que o resto dos glóbulos brancos recuassem. A mensagem de sua derrota vergonhosa chegou ao general do exército de glóbulos brancos, que declarou guerra às células do HPV. Todos os glóbulos brancos disponíveis foram convocados para uma base militar chamada Linfonodo para receber instruções sobre a próxima linha de ação. Enquanto Lexia e os outros glóbulos brancos seguiam para o linfonodo, foram parados por um grupo de glóbulos vermelhos impacientes que os acusaram de serem preguiçosos e insensíveis. Suas palavras cortaram fundo nos sentimentos de Lexia, mas ela não mostrou nenhuma emoção e garantiu aos glóbulos vermelhos que a situação estava sendo cuidada. No linfonodo, o general instruiu os glóbulos brancos a não poupar nada para garantir que a gonorreia fosse completamente erradicada do corpo. Lisa, a capitã dos glóbulos brancos, liderou as tropas de volta ao campo de batalha. Ela se dirigiu aos glóbulos brancos e deixou claro que a batalha à frente deles provavelmente era uma causa perdida. No entanto, ela os incentivou a continuar lutando, pois esse era seu único propósito como glóbulos brancos. Ryan foi designado para entregar oxigênio à uretra e, ao contrário dos outros glóbulos vermelhos que se acovardaram por causa da gonorreia, ele se levantou para a ocasião. Ele foi junto com outro glóbulo vermelho, Jim, que era um verdadeiro medroso. No caminho para a uretra, Ryan e Jim viram muitos dos glóbulos brancos deitados sem vida em uma poça de limo depois de lutarem duro contra a sífilis. Eles foram emboscados por uma célula de febre amarela, mas um glóbulo branco saltou de trás deles usando seu último pouco de energia para acabar com a bactéria. O glóbulo branco foi pego por um macrófago que também alertou Ryan e Jim sobre o perigo à frente. Lisa e os outros glóbulos brancos deram uma boa luta contra os piolhos, mas seus esforços foram em vão, já que o exército do Ebola continuava se multiplicando a uma taxa incrivelmente rápida. Lisa tentou cortar sua espada através de um deles, mas o impacto da armadura da bactéria quebrou sua lâmina ao meio. Ela continuou lutando, mas em pouco tempo mais da metade de suas tropas haviam sido capturadas pelo resfriado comum. O líder da gripe fez sua investida em Lisa, pedindo para ela se juntar a ele no desenvolvimento de enredo, mas ela rapidamente perdeu a paciência e o esfaqueou na cabeça. Ryan e Jim finalmente chegaram à cena da ação, e Ryan assistiu em desespero, enquanto Lexia e os outros glóbulos brancos estavam sendo esmagados até a morte. Lexia aconselhou-o a fugir, mas Ryan manteve sua posição e desafiou a conjuntivite para um confronto. Naquele momento, Ryan ativou seus chakras como Naruto, e uma luz brilhante caiu do céu, despindo a malária de suas armaduras. O sarampo imediatamente se tornou vulnerável e os glóbulos brancos aproveitaram a situação e acabaram com eles. A batalha acabou e a pneumonia era história. Infelizmente, a capitã e alguns outros glóbulos brancos perderam suas vidas na linha de frente e receberam um enterro digno no timo. A célula T auxiliar estava brava com o número de baixas sofridas na batalha contra a meningite. Ele considerava os glóbulos brancos como fracos e estava determinado a trazer uma nova era de ditadura das células T para todo o corpo. Por mais que a célula T auxiliar tentasse, ele tinha pouca força por conta própria, então convocou um exército de soldados de elite conhecidos como células T assassinas e colocou seus planos em ação. As células T assassinas entraram no corpo, parecendo todas fortinhas em seus colantes, combinando como lutadores da WWE. Enquanto entregava oxigênio à raiz do cabelo, Ryan teve um vislumbre das etapas que foram para a produção e manutenção do cabelo do hospedeiro. Ele conheceu as células capilares, um grupo de células em rápida divisão cujo trabalho era criar e nutrir cada fio de cabelo. Entre eles, estava a célula de pigmento que garantia que o cabelo mantivesse suas cores negras.
De volta à cidade, ele esbarrou em Lexia, que ainda estava se recuperando dos eventos da Batalha da Artrite. Ela disse que estava com medo por causa da batalha anterior, mas o agradeceu por ajudá-la. A cor no rosto de Ryan mudou para combinar com seu uniforme, e ele disse a Lexia que sempre estaria lá por ela, não importasse o que. No entanto, as células T assassinas chegaram, e seu líder Brock secretamente tinha uma queda por Lexia, e estava irritado em vê-la saindo com Ryan. Para parecer durão, ele disse a ela para não interferir no trabalho das células T e saiu furioso com sua equipe. De volta ao timo, a célula T auxiliar estava em má forma, tentando garantir que o corpo estivesse completamente livre de infecção. Seus trabalhadores aconselharam-no a fazer uma pausa, mas ele estava determinado a mostrar ao corpo inteiro o quão importantes as células T eram. Enquanto isso, no vaso sanguíneo, Ryan e Jim lutavam para entregar oxigênio à raiz do cabelo, já que a estrada estava muito entupida com colesterol. Felizmente, eles encontraram uma passagem estreita ao longo do caminho e a usaram como alternativa para chegar à raiz. Quando chegaram, ficaram chocados ao ver que o lugar estava em chamas como resultado de um ataque das células T assassinas. Por causa de todo o estresse que estavam passando, eles ficaram desonestos e começaram a atacar as células capilares. A célula T auxiliar, que deu a ordem, também estava cambaleando com a falta de sono que confundiu as células capilares com células cancerosas perigosas. A célula dendrítica tentou gritar que ele estava cometendo um erro, mas a célula T auxiliar estava muito longe em sua loucura para ouvir. As células T assassinas continuaram causando estragos na raiz do cabelo, e isso fez muitos dos fios de cabelo caírem, dando ao corpo hospedeiro uma calvície. Para piorar as coisas, a célula T auxiliar decidiu aumentar o calor usando uma bebida energética especial chamada citocina para estimular ainda mais as células T assassinas. Naquele instante, Brock e as outras células T assassinas desbloquearam suas formas Super Saiyajin como se fossem Goku e Vegeta, e ficaram determinados a eliminar as células capilares. Ryan, por outro lado, estava mais preocupado com a vida social do hospedeiro e encorajou os outros glóbulos vermelhos a ajudar na entrega de oxigênio para proteger o resto dos fios de cabelo. Toda a esperança estava perdida na raiz do cabelo até que um grupo de robôs futuristas chamados esteroides chegaram para salvar o dia. Usando tecnologia laser avançada, os esteroides conseguiram derrubar as células T assassinas e a célula T auxiliar rapidamente. Brock tinha esfregado molho de espaguete em todo o rosto, mas ainda tentou se libertar dos esteroides para continuar sua fúria nas células capilares. No entanto, Ryan conseguiu fazer Brock ver a razão e ele se recuperou dos efeitos da citocina. O gentil Brock imediatamente se arrependeu de suas ações e se entregou aos robôs esteroides. A caminho de fazer uma entrega, Ryan e Jim escorregaram em algum fluido viscoso, arruinando seus uniformes, então decidiram fazer uma parada na casa de banhos do rim para uma limpeza. A casa de banhos operava sob o punho firme da célula glomerular chefe Madre Superiora, que tinha uma regra estrita de não falar para todos os seus trabalhadores. Os produtos residuais gerados de todos os glóbulos vermelhos que visitavam a casa de banhos criavam a urina do corpo hospedeiro. Ryan não pôde deixar de notar que as células glomerulares estavam sobrecarregadas com carga de trabalho pesada. Ele conversou com uma delas, Yumi, que se abriu com ele sobre como os maus hábitos nutricionais do hospedeiro haviam cobrado seu preço na capacidade deles de manter os vasos limpos. Ryan presumiu que essa era a razão do limo em que ele e Jim caíram anteriormente. No caminho de volta, Ryan e Jim captaram um som incomum vindo de trás das paredes do cano de mijo. Para sua surpresa, um cristal gigante esmagou direto no vaso do enredo, e eles rapidamente correram enquanto tentavam alertar outros ao longo do caminho. No entanto, o cristal rasgou mais profundamente na parede e o ar de fora sugou muitos glóbulos vermelhos para a urina, transformando-a em vinho tinto. Depois de toda a comoção, um endoscópio a laser de fora do corpo entrou e esmagou o cristal em pedaços. No entanto, isso deu espaço para um grupo totalmente novo de bactérias rastejar para dentro e invadir o corpo. Os glóbulos brancos intervieram para impedir que as bactérias ganhassem acesso aos rins, enquanto Ryan e Jim correram para alertar as células glomerulares sobre a crise que se aproximava. As células brancas se lançaram em direção às bactérias com toda a sua força, mas foram facilmente superadas em número. No centro de comando, a célula cerebral-chefe notou sua situação difícil e ordenou que as outras células cerebrais mobilizassem os macrófagos para reforço. No entanto, os macrófagos eram princesas mimadas que odiavam correr, então não puderam ajudar. Apesar de estarem em menor número, os glóbulos brancos persistiram em sua luta contra as bactérias. No entanto, as bactérias os dominaram, forçando muitos deles pelo ralo. Ao mesmo tempo, Ryan chegou ao rim e implorou às células glomerulares para evacuar o lugar antes da chegada das bactérias. As células glomerulares sucumbiram ao medo ao ouvir o aviso de Ryan e começaram a tremer, mas sua madre repreendeu Ryan e insistiu que voltassem ao trabalho. Yumi tomou coragem e se aproximou de sua superiora, implorando sinceramente para que ela reconsiderasse. Mas antes que pudesse terminar de falar,
uma bactéria enorme subiu dos canos e as emboscou. A bactéria lançou suas garras em direção a Yumi, mas sua madre bloqueou o ataque, sacrificando-se no processo. Lexia rapidamente interveio e cortou a bactéria, mas o dano já estava feito. Yumi e as outras células glomerulares se reuniram em torno de sua madre enquanto ela dizia para continuarem lutando antes de partir. As bactérias haviam conseguido encurralar os glóbulos brancos restantes e a invasão do rim parecia inevitável. No entanto, um Robocop detetive de bactérias chamado Quinolona veio em seu resgate, zapeando todas as bactérias até a morte. Com a madre superiora morta, Yumi teve que se tornar a nova líder das células glomerulares. Então, Ryan a encorajou a sempre liderar com o coração. Depois que Jim completou sua entrega do dia, ele se sentiu esgotado e decidiu que era hora de fazer uma pausa. No entanto, antes que pudesse fazer uma das células para as quais ele recentemente fez uma entrega saiu correndo chorando desesperadamente por ajuda. O homem culpou Jim por entregar um cilindro de oxigênio impuro que rapidamente o transformou em um idoso. Depois do incidente, Jim foi confrontado por um grupo de células que descarregaram sua frustração nele por seu comportamento imprudente. No entanto, Ryan interveio e tentou explicar como o oxigênio pode se tornar tóxico simplesmente viajando em cilindros ruins ao longo do tempo. Na cerimônia de premiação de novatos, Ryan foi anunciado o vencedor do prêmio de novato, e Jim não conseguiu deixar de pensar em todas as vezes que fugiu de fazer a coisa certa. Depois da cerimônia, Jim se juntou a um grupo de glóbulos vermelhos descontentes que disseram o quão horrível acharam que o evento foi. Eles o convidaram para um local secreto para relaxar, mas ele recusou, pois não estava no estado de espírito certo. Quando Ryan e Jim viajavam para a glândula sebácea, Jim não conseguiu deixar de sentir ciúmes da conquista de Ryan. Chegando à raiz do cabelo, Ryan simpatizou com as células capilares que expressaram sua frustração sobre a falta de crescimento do cabelo desde o incidente da calvície. Enquanto subiam as escadas para a glândula sebácea, Ryan sugeriu carregar algumas das caixas de Jim, mas ele insistiu que podia lidar com isso sozinho, pois estava farto da atitude sempre alegre de Ryan. Pelo caminho, um cilindro de oxigênio explodiu, transformando-se em oxigênio impuro que matou muitos glóbulos vermelhos. Quando chegaram ao destino imundo, Ryan e Jim se encontraram com a célula da glândula sebácea, que estava a apenas momentos de se aposentar de seu trabalho. Ele agradeceu aos glóbulos vermelhos por seu trabalho árduo, contínuo, enquanto minimizava seu próprio papel como uma célula importante no corpo. Ele revelou que seu destino como célula da glândula sebácea era eventualmente romper, liberando um lubrificante natural ao redor do corpo hospedeiro para evitar que secasse. Jim e Ryan ficaram chocados com o enorme sacrifício que ele tinha que pagar pelo bem-estar do corpo. Independentemente disso, a célula da glândula sebácea aceitou seu destino e educadamente pediu que saíssem enquanto ele se preparava para sua missão Harakiri. A célula da glândula sebácea explodiu, liberando o lubrificante exatamente como ele disse. No entanto, o lubrificante reagiu com alguns dos tanques de oxigênio na sala, transformando-os em oxigênio impuro. O oxigênio impuro tinha um cheiro forte, que acionou os glóbulos vermelhos e as células capilares. Jim se culpou pelo acidente, acreditando que estava amaldiçoado a sempre entregar oxigênio impuro. Ele tentou manter distância dos outros, mas os 2 glóbulos vermelhos da cerimônia o alcançaram e o convidaram para seu local secreto para receber um impulso. Jim o seguiu até o intestino delgado, onde um elixir caiu sobre ele, transformando-o em uma super máquina de entrega. Jim se tornou uma força imparável, entregando pacotes incansavelmente por todo o corpo. Sempre que a exaustão se aproximava, ele rapidamente repunha sua energia tomando banho no elixir. Ryan tentou dizer a Jim que sua forte dependência do elixir drenaria lentamente toda a sua energia, mas Jim os dispensou. Para ele, a natureza estressante do trabalho exigia esse aumento de energia. No entanto, durante uma entrega de rotina, uma ruptura ocorreu no capilar da cavidade nasal, formando um buraco de minhoca que começou a engolir tudo e todos ao longo de seu caminho. Ryan e Jim seguraram-se pela vida, mas os efeitos posteriores do elixir deixaram Jim fraco demais para continuar. Sentindo-se derrotado e indigno de viver, Jim já havia desistido e estava pronto para deixar ir, mas Ryan rapidamente lembrou-lhe que todo mundo merecia uma segunda chance. Ryan tentou dizer que ele ainda podia voltar e consertar sua vida, que não era tarde demais. Essas palavras foram a única coisa que Jim queria ouvir, então ele ficou mais determinado a continuar vivendo. Ele usou cada último pedaço de sua energia para se impulsionar em direção a Ryan, que imediatamente o puxou para a segurança. Depois de ter sobrevivido à experiência de quase morte, algo novo surgiu entre Ryan e Jim, e eles estavam felizes por ambos estarem vivos juntos. Conforme os níveis de monóxido de carbono e suco de uva aumentavam dentro do vaso sanguíneo, os glóbulos vermelhos ficaram exaustos demais para realizar seus trabalhos. Então, um glóbulo vermelho veterano pediu a Ryan e Jim para acompanhá-lo ao fígado para uma desintoxicação. Quando chegaram ao fígado, ficaram chocados ao ver que o órgão antes vivo e borbulhante havia sido transformado em um deserto frio e sujo.
A hepatócita-chefe os cumprimentou em sua mesa e pediu desculpas por não poder ajudar com sua desintoxicação. Ela os alertou para ter cuidado ao entregar oxigênio às pernas, porque a bebedeira do hospedeiro havia despertado o Senhor das Trevas. Independentemente disso, Ryan e Jim foram em frente para entregar oxigênio nas pernas, mas enfrentaram uma dificuldade ao subir de volta porque os músculos da perna não podiam criar pressão suficiente para empurrá-los ao longo do caminho. Eles tiraram 1 minuto para descansar antes de continuar com sua jornada, mas os 2 glóbulos vermelhos seniores de antes, Jeff e Stan, apareceram e zombaram deles por todo o trabalho duro. Jim silenciosamente se afastou, mas Jeff e Stan continuaram lembrando-o dos bons tempos que tiveram juntos, tomando banho em cafeína. No entanto, Ryan rapidamente interveio e disse para eles recuarem e deixarem Jim em paz. Enquanto Ryan e Jim continuavam sua jornada, o chão repentinamente rachou e cedeu, e um glóbulo vermelho novato caiu no buraco. Ryan e Jim imediatamente correram para a cena, apenas para ficarem chocados com a visão de um coágulo sanguíneo maciço, cheio de centenas de glóbulos vermelhos mortos. Stan se esgueirou por trás de Ryan e o chutou no buraco, mas Jim rapidamente o pegou e segurou na borda do poço. Jeff e Stan alertaram ambos para nunca mais desafiar sua autoridade novamente e os deixaram no buraco para morrer. Jim estava lutando para manter seu aperto e estava prestes a soltar quando Lexia chegou e o salvou de cair em suas sepulturas. Ryan agradeceu a Lexia enquanto se sentava para recuperar o fôlego e admirar suas enormes bolas de canhão. Ela os escoltou para longe do buraco e os levou por outro caminho para sair das pernas. De repente, o chão começou a tremer violentamente e o Senhor das Trevas convocou um vento poderoso que desalojou o coágulo sanguíneo e o enviou voando em sua direção. Eles imediatamente se abrigaram dentro de um capilar para evitar serem esmagados. Lexia explicou a eles que o coágulo sanguíneo poderia causar sérios danos ao corpo se ficasse preso em um órgão importante. O coágulo continuou rolando, pegando outros glóbulos vermelhos ao longo do caminho, até que eventualmente bateu na entrada dos pulmões, fazendo-os desligar. Enquanto Ryan e Jim tentavam tirá-lo, descobriram que Jeff e Stan estavam emaranhados dentro e que o impacto de bater nos pulmões os havia deixado gravemente feridos. Stan riu como uma pessoa louca, anunciando que o Senhor das Trevas estava a caminho e que todos pereceriam. A situação cobrou seu preço nas células pulmonares, fazendo-as sufocar e desmaiar. Naquele momento, Ryan instantaneamente se lembrou de uma passagem oculta que encontrou em uma de suas anotações. Através desse caminho, ele e os outros glóbulos vermelhos poderiam penetrar o coágulo por dentro e tirá-lo. Ele os levou até lá, e todos se espremeram pela passagem muito estreita para entregar o máximo de oxigênio que pudessem. Depois de um tempo, Lexia e os outros glóbulos vermelhos notaram que o coágulo havia começado a cair, o que significava que Ryan e os outros haviam conseguido em seu plano. Eles entraram nos pulmões e ficaram surpresos ao ver que as células pulmonares ainda estavam vivas, graças a uma entrega de última hora por Ryan e sua equipe. Lexia elogiou os jovens heróis por salvar o dia e deu a Ryan um aperto de mão caloroso para mostrar sua apreciação. No entanto, o terror do Senhor das Trevas estava longe de acabar, já que dias depois, Lexia ficou chocada ao descobrir que todos os outros glóbulos brancos haviam desaparecido repentinamente. Ryan e seu superior chegaram ao pau do hospedeiro para entregar oxigênio e Ryan apontou que havia passado muito tempo desde o último desenvolvimento de enredo. Seu superior explicou que era devido aos vasos do pau do homem ficarem mais apertados com o tempo. Nos testículos, Ryan observou que todos os espaços de cama para as células de esperma bebês estavam vazios. Ele encontrou a célula de Sertoli responsável, que explicou que os hábitos pouco saudáveis do hospedeiro haviam afetado sua capacidade de produzir células de esperma. Isso também significava que as células de esperma não podiam mais habitar a lua do enredo feminino para criar nova vida. Ryan ficou chocado ao ouvir isso, mas não teve escolha a não ser continuar suas entregas matinais. No vaso sanguíneo, Jim alcançou Ryan e perguntou por que ele tinha um olhar triste no rosto. Ryan revelou que estava preocupado com como o corpo iria lidar, já que todas as células dentro dele estavam constantemente diminuindo. Lexia de repente emergiu do eixo acima e perguntou se eles tinham visto algum outro glóbulo branco ultimamente. Eles disseram que não, e ela imediatamente soube que algo estava errado. Ela explicou que, devido ao recente aumento de infecções, muitos dos glóbulos brancos haviam perdido suas vidas em batalha, deixando o corpo em um estado comprometido. Ela os pediu para ter cuidado ao entregar e partiu para continuar sua busca. Nos pulmões, Ryan e Jim assistiram enquanto um grupo de novatos recém-admitidos estava sendo ensinado seus deveres como glóbulos vermelhos. 2 dos novatos, Seth e Cole, avistaram Ryan de longe e correram para cumprimentar o herói famoso. Seth estava animado para finalmente conhecer Ryan e pediu seu autógrafo, mas Ryan deu-lhe um aperto de mão caloroso em vez disso. O supervisor notou o quanto os novatos adoravam Ryan e pediu que ele fosse um mentor para eles. Como esta era sua primeira vez sendo um sênior, Ryan estava determinado a dar um bom exemplo para eles. E mesmo quando eles acharam difícil levantar suas caixas pesadas,
ele se ofereceu para assumir parte de sua carga. Na cidade, Ryan tentou ajudar novamente fazendo todas as entregas para os novatos, mas estava lentamente se esgotando de toda a pressão. Os novatos estavam exaustos de sua primeira viagem de entrega e pareciam surpresos com como Ryan conseguia permanecer de pé apesar de trabalhar o tempo todo. No entanto, Cole acidentalmente deixou um recibo enquanto entregava e Ryan decidiu preencher para ele para entregar oxigênio no pé. Vendo quanto trabalho ele estava assumindo, Jim estava preocupado com Ryan se sobrecarregando e lembrou-lhe de como eram torturados por seus próprios mentores. No entanto, Ryan disse que queria fazer a diferença sendo mais gentil com os novatos. No pé, Ryan e Jim ficaram chocados ao ver como o lugar havia se tornado imundo e desgastado. Do chão, um grupo de tinhas estava prestes a transformá-los em comida, mas Lexia apareceu e esfaqueou um deles na cabeça com sua espada. Ela continuou cortando sua lâmina nas tinhas, mas elas rapidamente se tornaram demais para ela lidar. 2 de seus alunos apareceram para ajudar com a ameaça, mas ainda eram superados em número pelas tinhas. Os glóbulos brancos estavam prestes a ser comidos vivos, quando de repente o pé foi inundado com água em todas as direções, lavando as tinhas. Depois, 3 faróis a laser de fora do corpo hospedeiro entraram no pé e queimaram as tinhas até virarem pó. Lexia e os outros estavam respirando pesadamente por terem sido empurrados contra a parede, mas o centro de comando rapidamente os instruiu a enfrentar mais tinhas em outras partes do corpo. Ryan decidiu se levantar também e entregar mais oxigênio do que o normal, mas ele rapidamente ficou exausto e descarregou sua raiva em Seth. Jim tentou intervir e levou Ryan para um esconderijo secreto, onde explicou como ser muito apaixonado com seu trabalho poderia ter efeitos colaterais negativos em sua saúde. Ryan olhou para o horizonte e naquele momento percebeu que o fardo de seu mundo era demais para ele carregar sozinho. Ele precisava fazer sua parte para salvar o hospedeiro, mas também encontrar tempo para relaxar de vez em quando. Na manhã seguinte, Ryan voltou ao trabalho sentindo-se muito melhor e pediu desculpas a Seth por seu surto no dia anterior. Um glóbulo vermelho sênior os informou de uma emergência no estômago, exigindo muitas mãos para entregar o máximo de oxigênio possível. Então Ryan e Jim foram direto em frente e deixaram o novato para trás. No estômago, a célula gástrica-chefe revelou aos glóbulos vermelhos quão perigosa e potencialmente fatal era sua missão. Ele explicou que as paredes do estômago haviam sido violadas e que o trabalho deles era garantir que recebesse oxigênio suficiente, enquanto também fornecia oxigênio para as células gástricas que o reparavam. Jim se perguntou se acreditava ou não nas alegações da célula gástrica-chefe, mas Ryan o garantiu que não era mentira, e eles prepararam suas mentes para o pior. De repente, o teto do estômago rachou aberto, derramando ácido gástrico quente e mortal em 2 glóbulos vermelhos desavisados. A célula gástrica-chefe chegou imediatamente para resgatar as células, mas o ácido já havia feito seus danos, escaldando-os além do reparo. Quando Jim viu isso, sentiu-se aterrorizado com sua própria segurança e fugiu como um covarde. As paredes do estômago continuaram a desmoronar sob o calor do ácido gástrico, e a célula gástrica-chefe temia que o inimigo fosse ainda mais poderoso do que haviam imaginado. Independentemente disso, os glóbulos vermelhos continuaram a avançar e entregar oxigênio ao estômago. Jim foi capaz de deixar seus medos de lado e voltou ao estômago para ajudar o resto dos glóbulos vermelhos. Quando Ryan perguntou por que ele saiu em primeiro lugar, ele mentiu e disse que precisava de um intervalo para o almoço. Um poderoso terremoto sacudiu todo o estômago e um dragão enorme, Helicobacter pylori, emergiu das profundezas do ácido. A célula gástrica-chefe informou Ryan e Jim que o dragão estava por trás dos recentes ataques ao estômago. Era capaz de sobreviver dentro do estômago usando uma enzima chamada urease para criar um campo de força que o tornava resistente aos efeitos do ácido gástrico. Lexia e os outros glóbulos brancos chegaram para eliminar o inimigo, mas suas armas eram inúteis contra o dragão. Ryan e Jim continuaram com sua missão de entregar oxigênio às células gástricas, mas ao longo do caminho, ácido gástrico jorrou do chão, marcando Ryan em sua perna. No entanto, ele estava determinado a terminar a missão e continuou se movendo apesar de mancar. O dragão bateu nas paredes do estômago e a célula gástrica-chefe pediu a Ryan e Jim para escapar, já que o chão sob eles estava prestes a colapsar. Eles correram o mais rápido que puderam, mas Ryan torceu o pé ao longo do caminho e caiu no chão incapaz de continuar. Ele estava prestes a escorregar para o poço de ácido quando Jim voltou e o puxou para fora, tomando seu lugar na queda e se sacrificando no processo. Ryan não podia acreditar em seus olhos quando Jim mergulhou no ácido gástrico e tentou ir atrás dele. Mas a célula gástrica-chefe o segurou e o repreendeu por ser muito emocional. Ryan desabou em lágrimas enquanto relembrava os bons tempos que teve com Jim. A dor era insuportável e ele gritou, mas ninguém estava lá para consolá-lo. O dragão foi finalmente derrubado por uma máquina de guerra mecanizada, conhecida como claritromicina, e todas as células no estômago ficaram animadas. No entanto, a célula gástrica-chefe sabia que, enquanto o hospedeiro mantivesse padrões tão horríveis, a ameaça estava longe de acabar.
Conforme os dias passavam, o coração de Ryan estava pesado de culpa, e ele lutava para se levantar da cama, culpando-se por ser responsável pela morte de Jim. Na cidade, um cristal enorme e desconhecido apareceu repentinamente. Os glóbulos brancos e macrófagos rapidamente intervieram para destruir o cristal, mas nenhum de seus ataques foi capaz de fazer nenhuma marca nele. Percebendo o desafio representado pelo inimigo, a célula cerebral-chefe pediu o uso de uma tática de defesa mais potente, conhecida como Formação 1. Os glóbulos brancos foram equipados com armas poderosas e lançaram um ataque massivo no cristal, mas mesmo seu ataque final não conseguiu derrubá-lo. Ao testemunhar isso, todas as células começaram a correr em direção à segurança. No meio do caos, Ryan encontrou uma senhora que perguntou sobre Jim. Ela insistiu que era responsabilidade dele cuidar dele, porque Jim sempre o admirou e respeitou. Sentindo-se sobrecarregado com tudo o que estava acontecendo, Ryan decidiu fazer uma pausa e parar no baço. O lugar onde glóbulos vermelhos que perderam sua funcionalidade foram filtrados e materiais desnecessários foram removidos. Isso tudo foi feito sob a supervisão de um oficial de alta patente. Ryan lentamente caminhou para a câmara de processamento e implorou ao chefe para liberar seus nutrientes, já que não tinha razões para viver mais. Mas em vez de conceder seu desejo, o chefe o repreendeu por sua desculpa sem sentido. Ele pediu a Ryan para trabalhar mais até cumprir seu verdadeiro propósito na vida. Enquanto isso, apesar do fogo implacável dos glóbulos brancos, todas as tentativas de destruir o cristal gigantesco se provaram feudais. A batalha contínua cobrou seu preço na cidade, causando destruição maciça e forçando as células cerebrais a elaborar uma estratégia alternativa. As células cerebrais-chefe descobriram que o cristal gigantesco não era um invasor estrangeiro, mas sim uma agregação de ácido úrico no corpo. Incapaz de suportar mais, Ryan sentiu uma vontade avassaladora de infligir mais danos ao corpo, com a intenção de ensinar uma lição ao corpo hospedeiro, pedindo a outras células para se juntarem a ele também. Apesar da tentativa de Lexia de convencê-lo a parar, Ryan continuou a socar a parede em um ataque de raiva. Ela correu em sua direção e o abraçou apertado, implorando para ele não destruir o corpo, o mesmo pelo qual seu querido amigo arriscou sua vida. Suas palavras perfuraram seu coração enquanto ele caía de joelhos e começava a chorar. Em meio a todo o caos, um supressor ingerido chamado colquicina colocou os glóbulos brancos para dormir, a fim de parar mais destruição na cidade. No entanto, a célula cerebral-chefe deduziu que, se os hábitos pouco saudáveis do hospedeiro persistissem, suas vidas estavam prestes a ficar muito piores. No dia seguinte, todos os glóbulos vermelhos se reuniram no coração para suas rotinas diárias e 2 glóbulos vermelhos seniores reclamaram sobre os vasos entupidos, perguntando-se se o coração pararia se as condições piorassem. A célula de cabelo castanho perguntou sobre Ryan, mas o superior não tinha ideia de onde ele estava e duvidava que ele voltaria algum dia. No entanto, quando ele apareceu e curvou a cabeça, eles ficaram preocupados com ele. Seu superior ficou feliz com seu retorno e lhe deu as boas-vindas amigáveis. Com Seth, eles partiram para o estômago. Quando chegaram, tudo o que encontraram foi um fosso de calor escaldante e sombrio. Seth achou difícil suportar as condições severas, mas Ryan o informou que estava em forma muito melhor quando ele visitou pela última vez e teve flashbacks da morte de seu amigo. De repente, a célula-chefe exigiu que se apressassem. Seth tentou se apresentar, mas a célula-chefe disse para ele se foder. Caramba! Ryan disse a Seth que a célula-chefe não gosta de nomes, mas ficou maravilhado quando a célula-chefe, de repente, o chamou pelo nome e disse para continuar trabalhando duro. Ao longo do caminho para o coração, eles encontraram muitas pedras e Ryan se perguntou o que aconteceria se o vaso principal do coração, a artéria coronária, ficasse bloqueado. Conforme navegavam pelos vasos, viram alguns glóbulos vermelhos esmagados sob as pedras, mas as plaquetas chegaram e limparam os blocos, criando uma pequena abertura para os glóbulos vermelhos passarem. No entanto, as paredes começaram a ceder e os prenderam. Reconhecendo a situação urgente, Ryan instruiu Seth a pegar qualquer cilindro de oxigênio que pudesse encontrar enquanto corriam para abastecer o coração. Enquanto isso, as outras células estavam em um estado confuso. Os níveis de oxigênio caíram rapidamente, e no meio do caos, uma figura apareceu na tela e solicitou uma reunião de emergência. O orador agradeceu a todos por seu trabalho árduo, antes de dar a triste notícia de que todos eles iriam morrer porque o vaso principal do coração estava bloqueado. Reconhecendo os vários ataques que o corpo sobreviveu, graças aos seus esforços corajosos, ele os informa que esta é a gota d'água e o corpo perecerá. Todos ficaram atordoados com o anúncio chocante e exigiram uma explicação, jogando coisas aleatórias na tela como se ele fosse um péssimo artista no palco. Eles gritaram com ele e o xingaram. No entanto, tudo o que ele podia fazer era se curvar e pedir desculpas por deixar as coisas chegarem tão longe. Finalmente, o coração parou e os glóbulos vermelhos desistiram, mas Ryan continuou procurando oxigênio. Lexia correu para procurar Ryan, mas antes que ela pudesse perguntar sobre seu paradeiro, as luzes se apagaram. As células cerebrais confirmaram que foi um ataque cardíaco, o que significava que todos estavam condenados.
O corpo inteiro passou por um apagão total, mas Ryan se recusou a desistir. Enquanto aguardavam seu destino, o corpo de repente começou a tremer e a luz começou a piscar. Ryan percebeu que o corpo estava tentando se reviver. Ele disse a todos os glóbulos vermelhos para se prepararem para fornecer oxigênio uma vez que o coração fosse restaurado. Mas Seth tentou dissuadi-lo. Um dos glóbulos vermelhos mais velhos disse que era inútil e que ele deveria simplesmente desistir. Mas ele insistiu, dizendo que ia trabalhar até o fim. Ele gritou para o coração e o coração respondeu piscando ainda mais brilhante. Ver a luz brilhar deu esperança a todos e eles todos começaram a orar fervorosamente, chamando o coração. A batida cardíaca ficou muito mais rápida e com um clarão de relâmpago, a energia foi totalmente restaurada. Enquanto isso, os glóbulos vermelhos nos vasos coronários trabalharam furiosamente para liberar o caminho. Naquele momento, um verme estranho escorregou e empurrou as pedras de lado com um balão, abrindo o caminho para eles. Eles conseguiram passar e levar o oxigênio para Ryan e os outros glóbulos que o transportaram para todas as células do corpo. A célula cerebral comandante agradeceu Ryan por seus esforços. Ryan também entregou oxigênio à velha bruxa que estava sozinha, e ela chorou enquanto agradecia Ryan por sempre se lembrar dela. Vendo toda a luz gradualmente retornando à cidade, ele relembrou todas as memórias que passou sobrevivendo aos tempos difíceis e lamentou a morte de seu querido amigo. A cidade ficou repentinamente calma e quieta, como se nada tivesse acontecido, e todos seguiram seus dias como normal. Enquanto caminhava por um vaso, Ryan interrompeu a luta de Lexia com um monstro gigante e a convidou para uma caminhada. Eles refletiram sobre como as condições do corpo haviam melhorado muito, e Lexia o elogiou por sua diligência e por seu desenvolvimento importante. Ao ouvir suas palavras, ele decidiu confessar seus sentimentos por ela, e ela ficou tão envergonhada que seu rosto quase se transformou em um glóbulo vermelho. E por hoje é isso, pessoal. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários, eu leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.